Ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. Da Revista Espírita, da edição de janeiro de 1862, escrita por Allan Kardec. A questão das origens sempre excitou a curiosidade, sobretudo no que respeita à procedência do homem, e em tal proporção que hoje é impossível às criaturas sensatas aceitarem ao pé da letra o relato bíblico, nele vendo apenas como uma dessas alegorias de que é pródigo o estilo oriental. Aliás, a ciência vem oferecer-lhe a prova ao demonstrar por meios irrefutáveis a impossibilidade material da formação do globo em 6 vezes 24 horas, ou que seriam 6 dias. Ante a evidência dos fatos, escritos em caracteres irrecusáveis nas camadas geológicas, a Igreja teve que submeter a opinião dos sábios e com eles concordar que os 6 dias da criação representam 6 períodos de extensão indeterminada, como fizeram outrora em relação ao movimento da Terra. Se, pois, o texto bíblico é suscetível de interpretação quanto a este ponto capital, também poderá ser em relação a outros pontos, notadamente sobre a época do aparecimento do homem na Terra, sua origem e o sentido que deve ser atribuído à qualificação do que seriam os anjos decaídos. Como o princípio das coisas está nos segredos de Deus, que não revela senão à medida que julga conveniente, ficamos reduzidos a conjecturas. Muitos sistemas foram imaginados para resolver essa questão, mas nenhum até hoje satisfaz completamente a razão. Tentaremos também levantar uma ponta do véu. Seremos mais felizes que os nossos antecessores? Ignoramo-lo. Só o futuro dirá. A opinião que apresentamos é, pois, uma opinião pessoal. Parece concordar com a razão e a lógica, o que aos nossos olhos lhe dá certo grau de probabilidade. Antes de tudo, constatarmos que só é possível descobrir alguma parcela da verdade com auxílio da teoria espírita, ela já resolveu uma imensidão de problemas até agora insolúveis. E é com a ajuda das balizas que ela nos oferece que vamos tentar remontar a cadeia dos tempos. O sentido literal de certas passagens dos livros sacros, contraditado pela ciência, repelido pela razão, produziu muito mais incrédulos do que se pensa, dada a obstinação de fazer daquilo um artigo de fé. Se uma interpretação racional os fizesse aceitar, evidentemente reaproximaria da Igreja os que dela se afastaram. Mas antes de prosseguir, é essencial que entendamos sobre as palavras. Quantas disputas não deveriam a sua perpetuação por causa da ambiguidade de certas expressões, que cada um tomava no sentido das suas ideias pessoais. Nós o demonstramos em O Livro dos Espíritos, a propósito do vocábulo alma, dizendo claramente que a acepção que tomávamos, cortamos pela raiz qualquer controvérsia. A palavra anjo está no mesmo caso, empregam-na indiferentemente no bom e no mau sentido, dizendo os anjos bons e os maus, o anjo da luz e o anjo das trevas, de onde se seguem que, em sua acepção geral, significa apenas espírito. Evidentemente, é neste último sentido que se deve ser entendido, ao se falar de anjos decaídos e de anjos rebeldes. Conforme a doutrina espírita, nisto concordando com vários teólogos, os anjos não são seres de criação privilegiada, isentos de um favor especial do trabalho imposto aos outros, mas de espíritos chegados à perfeição por seus esforços e seus méritos. Se fossem seres criados perfeitos, sendo a revolta contra Deus um sinal de inferioridade, os que se revoltassem não poderiam ser anjos. Também nos diz a doutrina que os espíritos progridem, mas não retrogradam, porquanto jamais perdem as qualidades adquiridas. Ora, a rebelião por parte de seres perfeitos seria uma retrogradação,
desde que só ela se concebe partindo de seres ainda atrasados. Para evitar qualquer equívoco, conviria reservar a qualificação de anjos para os espíritos puros e chamar os demais simplesmente de espíritos bons e maus. Como, entretanto, prevaleceu o emprego dessa palavra para os anjos decaídos, só o tomaremos na sua acepção geral. Ver-se-á nesse caso que a ideia de queda e de rebelião é perfeitamente admissível. Não conhecemos, provavelmente, jamais conheceremos o ponto de partida da alma humana. Tudo quanto sabemos é que os espíritos são criados simples e ignorantes, que progridem intelectual e moralmente, e que, em virtude do livre-arbítrio, uns tomaram um bom caminho, outros um caminho errado, que uma vez ao pé do atoleiro, eles se afundaram cada vez mais, que depois de uma série ilimitada de existências corporais, realizadas na Terra e em outros mundos, depuraram-se e alcançaram a perfeição que os aproxima de Deus. Um ponto de difícil compreensão é a formação dos primeiros seres vivos da Terra, cada um em sua espécie, desde a planta até o homem. A esse respeito, a teoria contida em O Livro dos Espíritos se nos afigura a mais racional, conquanto só incompletamente e de maneira hipotética resolva esse problema, que reputamos insolúveis tanto para nós quanto para a maioria dos espíritos, a quem não é dado penetrar o mistério das origens. Se os interrogamos a respeito, os mais sábios respondem que não sabem, mas outros, menos modestos, tomam a iniciativa e a postura de reveladores, ditando sistemas, produto de ideias pessoais que apresentam como verdade absoluta. É contra a mania do sistema de certos espíritos, em relação ao princípio das coisas, que devemos nos precaver. O que, aos nossos olhos, prova a sabedoria dos que ditaram o Livro dos Espíritos é a reserva que souberam guardar sobre as questões dessa natureza. Em nossa opinião, não é a prova de sabedoria decidir essas questões de maneira absoluta, como fazem alguns, sem se inquietarem com as impossibilidades materiais resultantes dos dados fornecidos pela ciência e pela observação. O que dizemos da aparição dos primeiros homens na Terra se estende à formação dos corpos, porque uma vez formado o corpo, é mais difícil conceber que o espírito venha tomar conta dele. Considerando os corpos, o que nos propomos a examinar aqui é o estado dos espíritos que os animaram, a fim de chegar, se possível, a definir de modo mais racional do que se tem feito até agora a doutrina da queda dos anjos e do paraíso perdido. Se não admitirmos a pluralidade das existências corpóreas, forçoso é concordar que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, porque das duas uma. Ou a alma que anima o corpo ao viver já viveu, ou não viveu ainda. Entre as duas hipóteses não há meio termo. Ora, a segunda hipótese, aquela de que a alma não tenha vivido, enseja uma proporção de problemas insolúveis, tais como a diversidade de aptidões e de instintos, incompatíveis com a justiça de Deus. A sorte das crianças que morrem em tenra idade, a dos cretinos, a dos idiotas e etc. Enquanto tudo se explica naturalmente, se admitirmos que a alma já viveu e traz ao encarnar um novo corpo o que havia adquirido anteriormente. É assim que as sociedades progridem gradativamente. Sem isto, como explicar a diferença existente entre o atual estado social e os tempos de barbárie? Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje seriam absolutamente novas, tão primitivas quanto as que viviam há milhares de anos.
Acrescente-se que entre elas não haveria nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que seriam completamente independentes uma das outras. Por que então as almas de hoje seriam mais bem favorecidas por Deus que as antepassadas? Por que compreenderiam melhor? Por que têm instintos mais depurados, hábitos mais suaves? Por que têm a intuição de certas coisas sem as terem aprendido? Desafiamos que saiam dessa dificuldade, a menos que admita que tenha Deus criado almas de diversas qualidades, segundo os tempos e os lugares, proposição inconcebível com a ideia de uma justiça soberana. Dizer o contrário, que as almas de hoje já viveram em épocas recuadas, que foram bárbaras como o seu século, mas progrediram, que em cada nova existência traziam as aquisições das existências anteriores, e que, por conseguinte, as almas dos tempos civilizados não foram criadas mais perfeitas, mas se aperfeiçoaram com o tempo. Só assim vocês teriam uma única explicação plausível da causa do progresso social. Tirada da teoria da reencarnação, essas considerações são essenciais para a compreensão de um fato de que falaremos daqui a pouco. Embora os espíritos possam encarnar-se em diversos mundos, parece que, em geral, realizaram um certo número de migrações corporais no mesmo globo e no mesmo meio, a fim de poderem aproveitar melhor a experiência adquirida. Não saem desse meio senão para entrar num pior, por punição, ou no mundo melhor, por recompensa. Disso resulta que, durante um certo período, a população do globo é composta de mais ou menos espíritos, que ali reaparecem em diversas épocas até atingirem um grau de depuração suficiente para merecerem habitar mundos mais adiantados. Conforme o ensino dado pelos espíritos superiores, essas imigrações e imigrações dos espíritos encarnados na Terra ocorrem de vez em quando. Individualmente, porém, em certas épocas, se realizam em massa, em consequência das grandes revoluções que os fazem desaparecer em quantidades consideráveis, sendo substituídos por outros espíritos, que de alguma sorte, na Terra ou em parte dela, constituem uma nova geração. O Cristo pronunciou uma frase notável que, como muitas outras tomadas ao pé da letra, não foi compreendida, pois ele quase sempre falava por imagens e parábolas, anunciando as grandes transformações pelo mundo físico e pelo mundo moral. Disse ele: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ora, a geração do tempo do Cristo já passou há mais de 18 séculos sem que essas coisas tivessem acontecido. Disso devemos concluir que o Cristo ou ele se enganou, o que não é admissível, ou que as suas palavras tinham um sentido oculto ou foram mal interpretadas. Se agora nos reportarmos ao que diz os Espíritos, não apenas nós, mas os médiuns de todos os países, chegamos ao cumprimento dos tempos predistos, uma época de renovação social, isso é, a uma época de uma dessas grandes imigrações de espíritos que habitam a Terra. Deus, que os havia enviado para melhorarem, os deixou aqui o tempo necessário para progredirem. Fez-lhes conhecer suas leis, primeiro por Moisés, depois pelo Cristo, advertiu-os pelos profetas. Em suas reencarnações sucessivas puderam aproveitar esses ensinos. Agora os tempos são chegados, e aqueles que não aproveitaram a luz, que violaram as leis de Deus e ignoraram o seu poder, deixarão a terra, onde doravante estariam deslocados do meio pelo progresso moral que se realiza, ao qual não poderiam trazer senão obstáculos,
quer como homens, quer como espíritos. A geração que o Cristo se referia, não podendo ser a dos homens que vivia no seu tempo, corporalmente falando, deve ser entendida pela geração dos espíritos que na Terra percorreram por diversos períodos de suas encarnações e que irão deixá-la. Serão substituídos por uma nova geração de espíritos que, mais avançados moralmente, farão reinar entre si a lei de amor e de caridade ensinada pelo Cristo, e cuja felicidade não será perturbada pelo contato dos maus, dos orgulhosos, dos egoístas, dos ambiciosos e dos ímpios. Parecia mesmo, no dizer dos espíritos, que entre as crianças que nascem atualmente, muitas são as encarnações de espíritos dessa nova geração. Quanto aos da antiga geração, o que houverem bem merecido, mas que, no entanto, não tiverem ainda atingido um grau de depuração suficiente para alcançarem os mundos mais adiantados, poderão continuar a habitar a Terra e aqui passar ainda algumas encarnações. Mas ao invés de ser isso uma punição, será uma recompensa, visto que serão mais felizes por progredirem. O tempo que desaparece uma geração de espíritos para dar lugar a outra pode ser considerado como o fim do mundo, isto é, do mundo moral. Em que se tornarão os espíritos expulsos da Terra? Os próprios espíritos nos dizem que aqueles que irão habitar mundos novos, onde encontrarão seres ainda mais atrasados do que o daqui, aos quais estão encarregados de fazer progredir, transmitindo-lhes o produto dos conhecimentos que já adquiriram, o contato do meio bárbaro, em que se acham ser-lhes uma cruel expiação e uma fonte de incessantes sofrimentos, físicos e morais, dos quais farão tanto mais consciência quanto mais desenvolvida for sua inteligência. Mas essa expiação será ao mesmo tempo uma missão que oferecerá os meios de resgatar o passado, conforme a maneira pela qual o desempenharem. Aí sofrerão uma série de encarnações, durante um período de tempo mais ou menos longo, no fim do qual os que tiverem merecimento serão retirados para mundos melhores. Talvez a Terra, que então será uma morada de felicidade e de paz, enquanto os da Terra, por sua vez, ascenderão gradualmente até o estado de anjos ou puros espíritos. É muito demorado, dirão alguns. Não seria mais agradável ir diretamente da Terra ao céu? Sem dúvida, mas com esse sistema tendes a alternativa de ir de uma só tacada da Terra para o inferno e pela eternidade das eternidades, ou então admitir que a soma das virtudes necessárias para ir diretamente da Terra para o céu, sendo muito rara, poucos homens estarão seguros de as possuir. Disso resulta que é maior a possibilidade de se ir para o inferno do que para o paraíso. Não é preferível fazer uma caminhada mais longa e estar seguro de chegar no fim? No estado atual da Terra, ninguém se preocupa de a ela voltar. E nada disso obriga, pois depende de cada um. Enquanto aqui se encontra, progredir de tal modo que possa merecer ascender a orbes mais adiantados. Nenhum prisioneiro saindo da prisão preocupa-se em voltar para ela. O meio é muito simples, apenas não cair em nova falta. Também o soldado acharia muito cômodo tornar-se marechal de um só golpe. Todavia, conquanto houvesse sido alçado ao mais alto posto, sem por isso estaria dispensado de conquistar as esporas. Remontamos agora ao curso dos tempos e do presente, como ponto conhecido. Procuremos deduzir o desconhecido, ao menos por analogia, se não tivermos a certeza de uma demonstração matemática. A questão de Adão, como tronco único da espécie humana, é, como se sabe, muito controvertida, porque as leis antropológicas lhe demonstram a impossibilidade,
Sem falar dos documentos autênticos da história chinesa que provam que a população do globo remonta a uma época muito anterior à atribuída a Adão pela cronologia bíblica. Então a história de Adão é pura invencionice? Não, é provável. É que uma imagem, como todas as alegorias, deve encerrar uma grande verdade, cuja chave só poderá ser dada pelo Espiritismo. Em nossa opinião, a questão principal não é saber se a personagem de Adão realmente existiu, em que época viveu, mas se a raça humana, designada como sua posteridade, é uma raça decaída. A solução dessa questão não é destituída de conteúdo moral, porque esclarecendo-nos quanto ao passado, pode orientar a nossa conduta para o futuro. Antes de mais, notemos que, aplicada ao homem, a ideia da queda sem a reencarnação é um contrassenso, assim como a responsabilidade de carregarmos pela falta do nosso primeiro pai. Se a alma de cada homem é criada ao nascer, é que não existia antes. Não terá, desse modo, nenhuma relação, nem direta nem indireta, com a que cometeu a primeira falta, o que nos leva a indagar como poderia ser responsável por sua própria queda. A dúvida sobre este ponto conduz naturalmente à dúvida, ou mesmo pela incredulidade sobre muitos outros. Porquanto, se falso o ponto de partida, igualmente falsas devem ser as consequências. Tal o raciocínio de muita gente. Pois bem, esse raciocínio cairá se considerarmos que os espíritos, e não a letra do texto bíblico, e se nos reportarmos aos princípios mesmos da doutrina espírita, destinados, conforme já foi dito, a reavivar aqui a fé que se extingue. Notemos ainda que a ideia dos anjos rebeldes, dos anjos decaídos e do paraíso perdido se acha em quase todas as religiões, e como tradição entre quase todos os povos. Deve, pois, fundamentar-se numa verdade, para compreender o verdadeiro sentido que se deve ligar à qualificação de anjos rebeldes. Não é necessário supor uma luta real entre Deus e os anjos, ou espíritos, desde que o vocábulo anjo aqui é tomado numa acepção geral. Admitindo-se sejam os homens espíritos encarnados, os que são materialistas, os ateus, se não anjos ou espíritos em revolta contra a divindade, pois que negam a sua existência e que não conhecem seu poder nem suas leis. Não é por orgulho que pretendem dizer que tudo aquilo que são capazes vem deles mesmos, e não de Deus. Não é o cúmulo da rebelião pregar o nada depois da morte? Não são muitos culpados os que se servem da inteligência para arrastar os semelhantes ao precipício da incredulidade? Até certo ponto não praticavam também um ato de revolta os que, sem negar a divindade, desconhecem os verdadeiros atributos da sua essência? Os que se cobrem com a máscara da piedade para comprometer más ações? Os que a fé no futuro não os desliga dos bens desse mundo? Os que, em nome de um Deus de paz, violentam a primeira de suas leis, a lei da caridade? O que semeiam perturbação e ódio pela calúnia e pela maledicência? Enfim, aqueles cuja vida voluntariamente inútil se escoa na ociosidade, sem proveito para si próprios, nem para os seus semelhantes. A todos estão pedidas contas, não só do mal que tiverem feito, mas do bem que tiverem deixado de fazer. Pois bem, todos esses espíritos que tão mal empregaram suas encarnações, uma vez expulsos da terra e enviados a mundos inferiores, entre hordas ainda da infância e da barbárie, e que serão, senão anjos decaídos, remetidos à expiação. A terra que deixam não será para eles um paraíso perdido,
em comparação ao meio ingrato onde ficarão relegados durante milhares de séculos até o dia que tiverem merecido a libertação? Se remontarmos agora à origem da raça atual, simbolizada na pessoa de Adão, encontraremos todos os caracteres de uma geração de espíritos expulsos de um outro mundo de exilados, por razões semelhantes, na Terra, já povoada por homens primitivos, mergulhados na ignorância e na barbárie, e que tais exilados tinham por missão fazê-los progredir, trazendo ao seu meio as luzes de uma inteligência já desenvolvida. Não é, com efeito, o papel até aqui representado pela raça adâmica? Relegando-a para esta terra de trabalho e de sofrimento, Deus não teria razão para dizer: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Se por causas semelhantes às que vemos hoje, ela mereceu tal castigo, não será justo dizer que se perdeu por orgulho? Na sua mansuetude, não lhe poderia prometer que lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que deveria iluminar o caminho a seguir para alcançar a felicidade dos eleitos? Este Salvador foi enviado na pessoa do Cristo, que ensinou a lei do amor e da caridade como a verdadeira âncora da salvação. Aqui se apresenta uma importante consideração. A missão do Cristo é facilmente compreendida, admitindo-se que são os mesmos espíritos que conviveram antes e depois da sua vinda, e que puderam aproveitar-se de seu ensino, ou do mérito do seu sacrifício. Sem a reencarnação, porém, fica mais difícil compreender-se na utilidade desse mesmo sacrifício para os espíritos criados posteriormente à sua vinda, pois Deus os teria criado manchados por faltas cometidas por aqueles os quais não tiveram nenhuma relação. Esta raça de espíritos parece ter completado seu tempo na Terra. Nesse número, uns aproveitam o tempo para progredir e mereceram ser recompensados. Por outros, por sua obstinação em cerrar os olhos à luz, esgotaram a mansuetude do Criador e mereceram o castigo. Assim será cumprido este preceito do Cristo: os bons ficarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Um fato parece apoiar a teoria que atribui uma pré-existência aos primeiros habitantes dessa caça na Terra, o de que Adão, tido como tronco, é representado por um desenvolvimento intelectual peculiar, bem superior ao das raças selvagens atuais, que em pouco tempo os seus primeiros descendentes demonstraram aptidão para trabalhos de arte muito avançados. Ora, o que sabemos do estado de espírito em sua origem indica o que teria sido Adão, do ponto de vista intelectual, caso sua alma tivesse sido criada ao mesmo tempo que seu corpo, admitindo por exceção que Deus lhe tivesse dado uma alma mais perfeita. Restaria explicar por que os selvagens da Nova Holanda, por exemplo, que já saem do mesmo tronco, são infinitamente mais atrasados que o pai comum. Ao contrário, tudo prova, tanto pelo físico quanto pelo moral, que pertencem a outra raça de espíritos mais próximo da sua origem e que ainda necessitam de um grande número de migrações corpóreas antes de atingirem os graus menos avançados da raça adâmica. A nova era que vai surgir, fazendo reinar por toda a sua parte a lei do Cristo, de justiça, de amor e de caridade, apressará o seu adiantamento. Os que escreveram a história da antropologia terrestre se apegaram principalmente aos caracteres físicos. O elemento espiritual foi quase sempre negligenciado, e o que o é necessariamente pelos escritores que nada admitem fora da matéria. Quando este for levado em conta ao estudo das ciências, uma luz inteiramente nova será lançada sobre uma porção de questões ainda obscuras,
porquanto o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, desempenhando um papel preponderante, tanto nos fenômenos físicos quanto nos fenômenos morais. Eis em pequena escala um exemplo surpreendente de analogia com o que se passa em escala maior entre o mundo dos espíritos e que nos ajudará a compreendê-lo. No dia 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou para Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À chegada, o comandante baixou-lhes uma ordem do dia concebida assim: pondo os pés nessa terra longínqua, por certo já compreendestes o papel do que vos está reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sobre as nossas vistas, ajudarão a levar o brilho e o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma nobre e bela missão? Pergunto. Desempenha dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos, constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. A nossa disciplina é severa, e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficai certos, do mesmo modo que justa e paternal, saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Aí tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau proceder, de um país civilizado, e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. Que lhes diz o chefe? Infringiste as leis do vosso país, nele vos tornar a causa da perturbação e escândalo dos que foram expulsos. Mandava-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir, levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Para aqueles homens, exilados no seio da selvageria, a Mãe Pátria não é um paraíso para eles perderem pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Naquela terra distante, não são eles os anjos decaídos? A linguagem do chefe não é idêntica à de que Deus usou, falando aos espíritos exilados da terra. Desobedeceste as minhas leis, e por isso vos expulsarei do mundo onde podis viver ditosos e em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer o perdão e reconquistar a pátria que perdeste por vossa falta, isto é, o céu. À primeira vista, a ideia de queda parece estar em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que se não se trata de um retrocesso em um estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde o que adquiriu. O seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, seja qual for o meio onde se ache colocado. Ele está na situação do homem no mundo, condenado à prisão por seus delitos. Certamente, este homem se encontra degradado, decaído do seu ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. Será crível, portanto, agora que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão transformar-se subitamente em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente os erros do seu passado? Para supor tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade.
Pela mesma razão, os espíritos que vão ser expulsos da terra, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojarão instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos, ainda que por muito tempo conservarão as tendências que traziam, no resquício da velha levedura. O mesmo se deu com os espíritos da raça adâmica exilados na terra. Ora, isso não é pecado original? A mancha que trazem ao nascer é a da raça de espíritos culpados e punidos a que pertencem. Mancha que pode apagar pelo arrependimento, pela expiação e pela renovação do seu ser moral. Considerado como responsabilidade de uma falta cometida por outrem, o pecado original é uma insensatez e a negação da justiça de Deus. Ao contrário, considerado como consequência e vestígio da imperfeição inicial do indivíduo, não só a razão o admite, mas se considera de plena justiça e responsabilidade dela decorrente. A interpretação dá numa razão de ser toda natural o dogma da Imaculada Conceição, do qual tanto zombou o ceticismo. O dogma estabeleceu que a mãe do Cristo não era manchada pelo pecado original. Como pode ser isso? É muito simples. Deus enviou um espírito puro, que não pertencia à caça culpada e exilada, para encarnar na Terra a desempenhar a sua augusta missão. Do mesmo modo em que, de vez em quando, envia espíritos superiores que encarnam a fim de impulsionar o progresso e apressar o desenvolvimento do orbe. Na Terra, tais espíritos agem como um verdadeiro pastor, que vai moralizar os condenados em suas prisões e lhes demonstrar o caminho da salvação. Certamente, algumas pessoas acharão esta uma interpretação pouco ortodoxa. Algumas até poderão protestar que se trata de heresia, mas não é um fato comprovado que muitos não veem no relato de Gênesis. A história da maçã e da costela de Adão não seria uma simples imagem? Que não podendo ligar um sentido preciso à doutrina dos anjos decaídos, dos anjos rebeldes e do paraíso perdido, consideram todas essas coisas como fábulas? Se uma interpretação lógica os leva a ver uma verdade disfarçada sob uma alegoria, não é melhor que a negação absoluta? Admitindo-se tal solução não tivesse, em todos os pontos, na mais rigorosa ortodoxia, não seria preferível acreditar em alguma coisa e não crer em alguma coisa? Se a crença no texto literal afasta o homem de Deus e a crença na interpretação o aproxima dele, esta não vale mais que a outra? Não vimos, pois, destruir o princípio, miná-lo nos seus fundamentos, como os fizeram alguns filósofos. Procuramos descobrir-lhe o sentido oculto, e, ao contrário, vimos consolidá-lo e dar-lhe uma base racional. Seja como for, se não poderá negar a esta interpretação um caráter de grandeza que certamente não possui o texto literal. Essa teoria abarca ao mesmo tempo a universalidade dos mundos, o infinito no passado e no futuro. Dá tudo a sua razão de ser pelo encadeamento de todas as coisas, pela solidariedade que estabelece entre todas as partes do universo. Não é mais conforme a ideia que fazemos da majestade e da bondade de Deus que o entendimento que circunscreve a humanidade a um ponto no espaço e a um instante da eternidade? Allan Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1862.